Eu sou Heloísa Campos, cirurgiã pediátrica, formada na Faculdade de Medicina de Botucatu, Unesp, e me dedico desde a minha formação, desde o término da faculdade, no atendimento de pacientes com anomalias vasculares. No início da minha formação, eu busquei oncologia pediátrica e me deparei no atendimento com pacientes portadores de lesões benignas, as anomalias vasculares, e muito desassistidos. Situações graves, comprometimento estético e funcional, e decidi então me dedicar ao estudo desse tipo de lesão. E desde então, eu tenho identificado que um dos maiores problemas tem sido a falta de atenção para esse grupo de pacientes na graduação de medicina. Então, não existe uma especialidade que trate desse assunto. Então, são pessoas que se interessam, e uma das especialidades que se interessou, que decidiu dar uma atenção para essa entidade, foi a cirurgia pediátrica. E desde então, desde que iniciei minha trajetória, tenho tido sempre o apoio da Associação Brasileira de Cirurgia Pediátrica. Os assuntos são discutidos nos nossos encontros, nos nossos eventos, e inclusive estamos fazendo esse vídeo aqui. Eu penso que a maior dificuldade, num senso geral, está na nomenclatura. Nesse slide que eu mostro para vocês, tem uma frase de um livro-texto, que é o livro clássico das anomalias vasculares, onde o autor diz que o começo da sabedoria está em chamar as coisas pelos nomes corretos. E por que isso? Porque estamos vivendo até hoje uma generalização dos tipos de anomalia vascular. Então, o termo hemangioma, por exemplo, ele vem sendo usado de maneira incorreta para diagnóstico da maioria dos casos. Em 2017, eu estive num congresso de patologia, onde fomos discutir sobre nomenclatura. E mesmo os patologistas, eles diagnosticavam diversos tipos de anomalias vasculares como hemangioma, sendo que, na verdade, na nossa classificação hoje, a mais científica, existe sim o hemangioma da infância, que é o tumor vascular mais frequente na prática clínica, mas é um tipo específico. Temos diversas outras entidades. Então, no mesmo livro de Mulliken, que é esse autor muito importante, ele diz nesse capítulo de classificação que a nomenclatura ela tem sido o maior obstáculo para o nosso entendimento e o tratamento correto das anomalias vasculares. Então, nas minhas palestras, eu sempre procuro alertar. O diagnóstico correto, ele é fundamental para uma condução correta, para um tipo de tratamento correto. São muitos tipos de tratamento e cada modalidade ela vai beneficiar caso a caso. Não é possível generalizar. Então, nessa palestra em 2017, que eu estava conversando com os patologistas, eu comentei que não é mais possível usar o termo hemangioma como se usa o termo virose para qualquer febre. Não, temos que ser específicos. E na classificação que vocês podem ver nesse slide, existem dois grandes grupos de anomalias vasculares, os tumores vasculares, que são muito distintos das malformações vasculares. E cada um desses grupos tem outras entidades. Então, diante de um bebê que
apresenta algum tipo de lesão vascular, manchinha, tumor rosado, avermelhado, arroxeado, azulado, procurar um especialista. O cirurgião pediátrico é um especialista que tem uma familiaridade com esse tema. Então, é possível para um cirurgião pediátrico identificar o tipo de anomalia vascular e também identificar a necessidade de buscar um centro de referência. Alguns tratamentos são complexos, exigem uma equipe multidisciplinar, então muitas vezes não é o caso de tentar tratar da maneira mais simples possível. Algumas situações exigem uma complexidade e é o que a nossa equipe buscou disponibilizar para os pacientes. Então temos na equipe diversas especialidades, por exemplo, cirurgião pediátrico, hematologista, cirurgião vascular, o especialista em imagem, enfermeira científica que dá o suporte para os pacientes. Então é uma complexidade que vai proporcionar para cada paciente a terapia mais correta caso a caso. E nesse momento vale a pena dizer que a precocidade ela vai beneficiar de uma maneira mais eficiente do que o tratamento iniciado tardiamente. Então, diante de uma situação de observação de uma lesão vascular num bebê, numa criança ou a qualquer idade, procurar um especialista que vai fazer um diagnóstico correto, vai eventualmente pedir os exames mais adequados e, muito importante, diferenciar uma lesão vascular benigna de alguma outra entidade que não anomalia vascular. Fazer esse diferencial é fundamental. Então, contem com os cirurgiões pediátricos, tanto para uma primeira avaliação, no caso de um hemangioma da infância, o cirurgião pediátrico pode iniciar o tratamento, e na identificação de uma situação mais complexa, também é possível, o cirurgião pediátrico conhece os centros de referência, encaminhar para uma equipe especializada multidisciplinar. Então, para mencionar os tipos de tratamento, as modalidades de tratamento que seriam possíveis para um paciente portador de anomalia vascular. Certas manchas sem relevo, sem volume, que são denominadas malformação capilar, podem ser tratadas com laser. Importante fazer o diferencial se é só esse tipo de alteração. Muitas vezes é necessária a avaliação do oftalmologista, no caso da face, exames de imagem para outras situações de membros, buscar se existe alguma anomalia associada. Então, esse olhar do especialista, ele é muito importante, tanto no necessidade de tratamento precoce para se evitar as complicações. Então, nós não vamos aguardar que as situações se compliquem para iniciar um tratamento. Não, hoje a medicina é muito preventiva. Então, nós vamos atuar porque estamos prevendo o risco de complicações, vamos atuar precocemente. Dentro das alternativas de tratamento, nós temos também a opção de aplicação intralesional de medicamentos, guiada por ultrassom, para tratamento das malformações linfáticas, também conhecidas como linfangiomas. Então, essa é a alternativa hoje recomendada nos grandes centros do mundo e deixando a cirurgia para uma possibilidade a ser evitada.
Também temos como alternativa de tratamento diversos medicamentos. Cada alternativa, cada modalidade na dependência do tipo de alteração vascular. Então, contem com o cirurgião pediátrico para essa identificação. O momento que pode ser aplicado o medicamento, deixando a cirurgia para um outro momento, uma necessidade ou para completar o tratamento apenas. Então, a mensagem que eu gostaria de deixar, diante da percepção de uma mancha vascular, rosada, arroxeada, avermelhada, ou mesmo da presença de um tumor, um inchaço com um aspecto vascular, procurem um especialista. E dentre as especialidades, eu posso dizer que a cirurgia pediátrica tem se dedicado a esse tema nos eventos, nos congressos, e que estamos atualizados, tempo real, com os melhores centros de tratamento no mundo. O Brasil dispõe de todas as alternativas de tratamento para os pacientes portadores de anomalia vascular. Então, contem conosco para enfrentar essa ocorrência inesperada e com bastante chance de uma boa resposta e inclusive de resolução. Muito obrigada pela atenção.